Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Batendo Roda pra gente falar sobre o GP da Hungria, né? GP vencido por Lando Norris com a McLaren. Resultado surpreendente, mas não tão surpreendente assim se a gente contar a história desde o começo, lá da sexta-feira com os treinos livres, até chegar no sábado na classificação e culminando na vitória do piloto britânico da McLaren. E também vamos falar como a Ferrari conseguiu deixar essa oportunidade escapar. Então, se você é amante de automobilismo, já se inscreve no canal, deixa o seu like ao final do vídeo se você gostar e vamos nessa, acelera comigo. Bom, vamos lá rapaziada, vamos começar falando como que essa história aconteceu, né? Nos treinos livres da sexta-feira, a Ferrari parecia realmente ser a favorita, né? Antes, inclusive, dos treinos, o paddock da Fórmula 1, né, os especialistas, as casas de apostas davam que a Ferrari era a franca favorita para esse grande prêmio por conta de ser uma pista mais travada, uma pista de baixa velocidade, curvas de média também, que se adaptam bem ao pacote aerodinâmico da Ferrari, né? É um carro que foi muito bem nascido para esse tipo de pista. Então parecia que eram favas contadas e a Ferrari conseguiria, portanto, desafiar a Mercedes e levar esse grande prêmio. E na sexta-feira, por enquanto, o prognóstico estava dentro do que todos esperavam. Primeiro treino livre, Leclerc foi o mais rápido. No segundo treino livre, o Hamilton foi o mais rápido, seguido pelo Leclerc. Então a Ferrari parecia a franca favorita de fato. Mas isso começou a mudar no sábado. E por que eu digo começou a mudar? Porque pela manhã, no sábado, teve o terceiro treino livre. E lá estava Lando Norris com a sua McLaren registrando o melhor tempo da sessão. Então já colocou uma pulga atrás da orelha. Será que a McLaren vai brigar? A McLaren tinha ido com várias atualizações para a Hungria, né? Só não tinha ido com mais atualizações que a Aston Martin, que praticamente levou um carro novo e inclusive conseguiu chegar ao Q2 com o Fernando Alonso, né? Então acendeu um alerta ali para a Ferrari e para as outras competidoras que a McLaren poderia sim brigar pela pole position. E foi o que aconteceu. Na classificação, a Ferrari usou os pneus médios ou ali no Q1, né, dando a entender que queria guardar pneus macios, né, da gama mais macia da Pirelli, também para a corrida. E a McLaren foi lá e no Q3 conseguiu a volta mais rápida com o Lando Norris, né? O Lewis Hamilton ficou em segundo por apenas 12 milésimos e ficou muito irritado por conta da estratégia da Ferrari, que colocou os seus dois carros, tanto o Hamilton quanto o Leclerc, saindo primeiro para a última tentativa, né? Ao invés de eles esperarem para ficar ou ali no meio do pelotão ou por último, para pegar a pista com mais aderência, não, eles foram os primeiros a irem para a pista para a última tentativa ali no final do Q3 e não conseguiram melhorar seu tempo. Pelo contrário, né, nem o Hamilton nem o Leclerc, eles ficaram longe, né, de conseguir melhorar o tempo na última tentativa, né? E então o Lando Norris, na sua última tentativa, conseguiu melhorar o seu tempo e fez a pole position, superando o Lewis Hamilton por apenas 12 milésimos. Então, portanto, o Norris estava na pole position. Naquele momento o Hamilton era o segundo, o Leclerc era o terceiro e o Oscar Piastri era o quinto colocado, se não me falha a memória, acho que isso, quinto colocado, porque o Antonelli era o quarto. Mas o que aconteceu? Lewis Hamilton foi punido de novo, dessa vez por atrapalhar Oscar Piastri na sua volta lançada, né? A Ferrari não avisou o Hamilton que o Oscar Piastri estava vindo para sua volta rápida, o Hamilton também não prestou atenção no retrovisor e aí ele tomou três posições de punição no grid, né? O Kimi Antonelli também tomou 3 posições de punição no grid, mas por ter infringido, né, não ter tirado o pé na bandeira amarela ocasionada pelo Max Verstappen, que rodou na sua última tentativa, né? Acabou ficando bastante irritado também no rádio Verstappen, praticamente jogando a toalha, que esse carro da Red Bull não tem jeito, mas a gente vai ver que na corrida isso mudou bastante.
Então na corrida, né, a gente tinha, portanto, o grid: Lando Norris em primeiro, Leclerc em segundo, assumiu a posição do Hamilton, Oscar Piastri em terceiro, assumindo a posição tanto do Hamilton quanto do Antonelli, e na quarta colocação Max Verstappen, né, que acabou também sendo beneficiado e ia largar na quarta colocação. Na largada, o Leclerc largou mal, né? E eu não vou dizer que era esperado, não vou passar pano aqui para o piloto monegasco, mas a gente sabia que quem largasse do lado sujo da pista ia ter desvantagem, né? A pista da Hungria, de Hungaroring, estava muito suja, né? Desde o começo do final de semana, e a gente sabia que quem largasse ali pelo lado sujo da pista ia acabar tendo dificuldade, e foi o que aconteceu com o Leclerc. Largou mal, perdeu 3 posições ali logo na largada. O Oscar Piastri largou muito bem, conseguiu ali assumir a ponta, e o Verstappen assumiu a terceira colocação e o Hamilton ganhou a posição do Leclerc logo na largada, né? E começou a caça ali ao Max Verstappen. E para a gente destrinchar melhor a corrida, a gente precisa falar da Ferrari. A gente precisa mostrar como que a Ferrari conseguiu perder essa oportunidade de ouro de conseguir mais uma vitória na temporada, passo a passo. Um desses passos a gente já contou, que foi o erro no sábado, né? O Lewis Hamilton foi punido com 3 posições no grid por erro da equipe e também erro dele. Não dá para tirar também a responsabilidade do Hamilton, que não viu o Oscar Piastri vindo para sua volta rápida. Então esse foi o primeiro ponto que começou a culminar no desastre que foi o final de semana da Ferrari. O segundo ponto, já citamos aqui também, que culminou nesse desastre, foi a largada ruim do Leclerc, né, que estava largando da segunda colocação de P2 e tinha grande chance de vencer a corrida se tivesse largado bem. Não foi o que aconteceu, e o Hamilton, portanto, ele ganhou a posição do Leclerc e estava na caça do Max Verstappen. No Virtual Safety Car, quando o Hamilton consegue voltar à frente do Max Verstappen, porque ele não conseguiu passar o Verstappen na pista, nesse momento que ele consegue voltar à frente do Verstappen, o Verstappen, numa manobra excepcional, para mim uma das mais bonitas dessa temporada, lembrando 2024, o Verstappen mergulha na curva e passa o Lewis Hamilton também, afetando demais a corrida do piloto britânico da Ferrari, porque ele já não tinha conseguido passar o Verstappen na pista. Quando ele consegue finalmente nos boxes ganhar a posição do holandês, ele perde de novo na pista, uma manobra excepcional do Max Verstappen, que conseguiu subir ao pódio e novamente tirou leite de pedra da Red Bull, né? Nível Max Verstappen de corrida, corridaça, terminando ali na segunda colocação. E a gente sabe também que teve problema de execução na Ferrari. O Leclerc, inclusive, falou isso nas entrevistas pós-corrida, dizendo que o primeiro stint com pneus duros não foi tão bom para a Ferrari, né? Que tinha momentos que o carro parecia bom, mas tinha momentos que o carro não parecia muito bom, né? Ele perdia rendimento, perdia performance, e isso atrapalhou bastante a corrida da escuderia italiana. De modo que com os pneus macios, o último stint já foi melhor, né? Já respondeu mais ao que os italianos previam, né? E queriam para o GP da Hungria, né? Então talvez a Ferrari também tenha errado na questão dos pneus, né? Não ter guardado pneus médios que conseguem aguentar mais que os pneus macios, né? Os pneus macios, a gama mais macia, normalmente não é utilizada assim de forma tão frequente nas corridas. Normalmente são os médios e os pneus duros, né? Então a Ferrari também pode ter errado nessa questão de ter guardado pneus macios para corrida e ter gastado os médios na classificação, né? Porque a Ferrari não tinha realmente, de fato, os pneus médios para usar na corrida quando precisava, né? Então teve que, na parada dos boxes, teve que escolher os macios. E eu, inclusive, eu trago até aqui, coloco aqui na tela, um gráfico bastante interessante que mostra que o Lando Norris teve realmente o ritmo de corrida mais forte, mas foi... Ele ficou à frente logo atrás vieram as duas Ferraris, né?
Logo atrás vieram Charles Leclerc e Lewis Hamilton, né, com o ritmo de corrida mais forte apenas atrás do Lando Norris. Isso mostra que se a Ferrari tivesse ali pegado o ar limpo, né, não tivesse tido tantas brigas durante a corrida, né, tivesse conseguido correr mais de cara para o vento, talvez eles conseguissem realmente vencer a corrida até com certa facilidade. Mas não foi isso que aconteceu. O Lando Norris até perdeu um certo tempo ali atrás do Oscar Piastri, mas depois, quando ele ficou de cara para o vento, ele foi embora e garantiu a sua vitória. Inclusive, baita vitória do Lando Norris, construindo ela pouco a pouco no final de semana e sacramentando no domingo. Bela vitória do Lando Norris, a primeira inclusive dele como campeão mundial, né? A gente tinha esquecido que o Lando Norris era o campeão mundial atual, né? Agora ele mostrou pra gente, lembrou por que ele é campeão mundial. Então nesse gráfico aqui que tá na tela, mostra que realmente faltou ali um gerenciamento de execução para a Ferrari, né? Talvez se a Ferrari não tivesse perdido tanto tempo em brigas, e isso mostra por que a ultrapassagem do Verstappen em cima do Hamilton foi tão significativa e tão crucial para a corrida do Hamilton, inclusive, porque ele perdeu mais tempo, ele perdeu tempo de caçar outras ultrapassagens, aí correr mais com ar limpo, e ficou preso atrás do Verstappen porque tomou a ultrapassagem quando não podia. E para fechar o pacote da desgraça, o Hamilton nos boxes, quando ele fez a sua parada, ele excedeu o limite de velocidade no pit lane por pouquinho, a gente sabe, mas regra é regra, e tomou 5 segundos de punição, né? E acabou chegando na 5ª colocação. Ele estava em 4º com 5 segundos, o Leclerc passou ele e terminou na 4ª posição, portanto, o Monegasco, e o Hamilton acabou terminando em 5º. Então, para uma corrida que a Ferrari tinha tudo para vencer, terminar em P4 e P5 foi realmente extremamente decepcionante e muito frustrante para a equipe italiana, que vai ter que ali, nessa parada, né? Essa parada agora da pausa das férias de verão lá para eles, né? E para a gente é só férias mesmo. A Ferrari vai ter que entender o porquê que esse carro tem tão inconstante, né? Às vezes responde bem, às vezes não responde. Onde era para responder bem, que era Mônaco e Hungria, não conseguiu fazer a pole. Em pistas que não era para ir tão bem, como Silverstone e Bélgica, acabou até que respondendo muito bem, inclusive com vitória do Leclerc em Silverstone. Então tem muita coisa, tem muitos dados para a Ferrari analisar, né? Mas fato é, então, que esse GP da Hungria foi vencido por Lando Norris, com Max Verstappen na 2ª colocação e Andrea Antonelli em 3º. O Antonelli, que largou de P7, tinha tudo para ver os concorrentes se aproximarem dele, acabou chegando na frente de todo mundo. Dos principais, né? George Russell, que novamente não teve um bom desempenho no final de semana, está muito complicado a fase para o George Russell. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, né? O Leclerc terminou em 4º, o Hamilton terminou em 5º e o Antonelli subiu ao pódio. Então o Antonelli vai para as férias tranquilo, com 50 pontos de vantagem sobre o vice colocado no Mundial, o vice-líder, né, que é o Lewis Hamilton no momento. Então é isso, rapaziada. Pausa agora na Fórmula 1, que só vai voltar dia 23 de agosto, né, com o GP da Holanda. Então a gente vai fazer também uma pausa aqui no canal, mas a gente volta assim pelo menos 2 vezes. Eu pretendo fazer no próximo vídeo perguntas e respostas com uma rapaziada. Então, se você é inscrito do canal e tem alguma pergunta sobre o que deve acontecer, projeções sobre a segunda metade da temporada, já comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu vou responder. Beleza, rapaziada? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha aí se você já é inscrito. Se você não for, por favor, se inscreva, porque ajuda muito. Tá bom, rapaziada? E é isso aí. A gente volta a qualquer momento. E boa pausa, boas férias para você. Aproveite também para dar uma desligada da Fórmula 1. Mas a gente que faz o canal, faz os vídeos, a gente não desliga nunca. Vamos ficar ligado aí em todas as notícias do paddock, da principal categoria do automobilismo mundial. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, forte abraço e até a próxima.